Hi students, aqui é o professor Rafael e nesse vídeo eu vou explicar as atividades da semana 3 do PET 7 de língua inglesa do segundo ano do ensino médio. Nessa semana, os temas serão a compreensão escrita, embora aqui esteja dizendo escuta e fala, na verdade são compreensão escrita novamente. Como vocês sabem, pessoal, já nas atividades da primeira semana desse PET, foi dito que o tema das atividades, o tema dos textos desse mês, vai ser o Natal em diferentes partes do mundo. E nós já falamos sobre o Natal na Suécia e o Natal nos Estados Unidos, né, se não me engano. Já falamos sobre outros países, agora nós vamos falar de dois países da América do Sul, que são a Venezuela e a Colômbia. Aqui tem uma introdução que diz que esses textos foram contribuições de um aluno brasileiro venezuelano, ou seja, um jovem recém-formado no ensino médio e que, ou seja, ele tem um contato com os dois países, com o Brasil e com a Venezuela, e também uma engenheira industrial colombiana que está aprendendo português. Então ela tem uma relação com o Brasil também. E esses dois textos, então, eles têm um toque pessoal, né? Porque foram escritos por pessoas que fizeram essa gentileza para o governo de Minas Gerais. Então, vocês já sabem que vai falar sobre Natal na Colômbia e na Venezuela. Então, vocês podem pensar em tradições. Se vocês já conhecem as tradições de Natal nesses países, isso vai facilitar muito mais a compreensão de vocês, porque vocês já vão saber a informação na língua materna de vocês. E consequentemente, só vão transferir o que vocês já sabem para a língua-alvo, que é a língua inglesa. Se não souberem, pessoal, aqui nós temos um texto bastante rico, ele tem imagens, e as imagens também nos auxiliam com a compreensão do texto, porque elas estão ilustrando algo que está sendo dito nele. Então nós vemos aqui novena de aguinaldos, nós vemos uma comida aqui que parece que tem queijo, tem uma bola aqui, provavelmente um bolinho de queijo. Vemos também algumas lanternas, vemos pessoas conversando nas ruas, vemos velas, porta das casas decoradas. Isso tudo vai facilitar a compreensão de vocês, porque é provável, muito provável, que isso esteja sendo dito nos textos. Então, nós já vamos, ao fazer a leitura, nós já vamos ter isso em mente. Ah, tem um prato lá que é feito de queijo e é em formato redondo. As pessoas ficam nas portas de suas casas, elas enfeitam as casas. Tem alguma coisa também, eles usam muitas velas, enfim. Depois de explorarem bem as imagens, eu sugiro que vocês, né, tenham dito isso todas as aulas, desde o começo dessas atividades remotas, eu sugiro que vocês façam uma leitura do texto completa, sem parar para procurar as palavras desconhecidas. Leiam o texto do começo ao fim, para ver que informações vocês conseguem obter desse texto. É um texto grande, mas acredito que vocês vão. Ele está cheio de datas e de tradições, então, como tem cognatos, o contexto, tudo isso vai facilitar a compreensão de vocês. E vejam ao final do texto que informações vocês conseguiram obter. Depois, se necessário, se vocês tiverem tempo, leiam o texto novamente e vejam quais outras informações vocês conseguem obter na segunda leitura que não conseguiram na primeira. E se não tiverem tempo, pessoal, já vão direto para as perguntas de compreensão e vejam que informações vocês vão precisar localizar no texto. A primeira, what's the name of the author of the text? Where is she from and where does she live nowadays? Então, qual é o nome da autora do texto? Sabemos que é uma mulher, de onde ela é e onde ela mora hoje em dia. Então essa informação pode ser encontrada, geralmente dependendo do texto, pode vir no começo dele ou no final dele. Se nós voltarmos aqui no texto, vemos que lá no começo não tem escrito by, né, que seria por a pessoa que escreveu esse texto, mas ao final do texto nós encontramos aqui umas referências, né, assim como no formato das referências da ABNT. Então o nome dela é Daniela Franco. Agora, pessoal, para saber de onde ela é e onde ela mora hoje em dia, a gente tem que voltar lá no texto e procurar essas informações. Como eu já disse para vocês,
todas as aulas anteriores praticamente, geralmente as perguntas são feitas na mesma ordem que as informações aparecem, são apresentadas no texto. Então aqui no começo ela fala, ó, que morou nos Estados Unidos, mora nos Estados Unidos por 7 anos, e não conseguiu desde então aproveitar um feriado, uma, um- uma temporada de feriados, né, na Colômbia. Então nós vemos que ela é da Colômbia e ela mora, o nome dela é Daniela Franco, ela é da Colômbia e mora nos Estados Unidos. Eu vou falando as respostas conforme eu for passando as atividades, eu vou falando as respostas, então pausem o vídeo se vocês quiserem responder. Pausem, ouçam a minha explicação, pausem o vídeo, respondam com as palavras de vocês, depois vocês só reproduzem o vídeo novamente para confirmar as respostas de vocês. Depois, pessoal, nós temos uma linha do tempo das celebrações na Colômbia e vocês precisam completar ela de acordo com o texto. Então aqui nós temos as datas, aí vai ser bem fácil, pessoal. Vocês vão passar os olhos pelo texto para procurar essas informações. Então, ó, novembro, tá bem lá no começo do texto, ó. Então, em novembro, o que que acontece? Um mês de preparação, onde todo mundo começa as compras de Natal e começa as listas inumerosas, listas sem fim de itens, listas intermináveis de itens de decoração e de menus de alimentos. Depois, dia 7 de dezembro, perdão, de 1º de dezembro, eles começam as decorações em todos os lugares. 7 de dezembro o começo oficial, não oficial da temporada de feriados, né, de comemorações. 16 de dezembro, vamos passar os olhos pelo texto. Então, ó, dia 16 de dezembro é o primeiro dia da novena de Aguinaldos. Depois, dia 24 de dezembro, vamos passar os olhos pelo texto, já encontramos. Então, as pessoas comem comidas típicas, como por exemplo lechona, buñuelos, natilla com uvas passas. E depois da novena, que eles faziam próximo à meia-noite, eles abriam os presentes e próximo à meia-noite e ficavam acordados até tarde, brincando, rindo e cantando. Depois, no dia 31 de dezembro, nós não encontramos nada aqui. O Pet cometeu esse erro. Não fala nada sobre o dia 31 de dezembro. Bom, na questão 3, ó, the author says she hasn't been able to enjoy something. What is it? Why hasn't she enjoyed it? Então a autora diz que ela não tem conseguido curtir alguma coisa, aproveitar alguma coisa. O que seria isso e por que que ela não tem conseguido aproveitar ou divertir, né? Ela diz o seguinte aqui, ó, aí nós vamos escanear o texto, né, passar os olhos pelo texto para procurar essas informações. Então, aqui ela diz, I haven't been able to truly enjoy a full-on Colombian holiday season in its full glory for a while. Então, ela não tem conseguido curtir uma temporada de feriados, festas de fim de anos colombianas, em sua glória total por algum tempo já. Que ela mora nos Estados Unidos há 7 anos, né? Então, desde essa época ela provavelmente não voltou lá. Depois na 4, why does the author say that Christmas in Colombia is a competition of survival? Então nós vamos procurar aqui a palavra competition of survival. Achamos aqui. Ela diz o seguinte, Colombians take the Christmas and New Year's holidays very seriously. Assim que vocês acharem a informação, vejam o que está vindo antes dela e depois, porque provavelmente, assim que vocês encontrarem a expressão indicada na pergunta, vejam o que está sendo dito antes e o que está sendo dito depois dessa expressão,
porque pode ser que a resposta esteja lá. Então, ó, Colombians take the Christmas and New Year's holidays very seriously. It's a competition of survival. Since we don't celebrate Thanksgiving, November is basically a month-long preparation where everybody begins Christmas shopping and begins the endless numbers of lists for decorations and food menus. Então, como eles não têm Thanksgiving, pessoal, é uma competição por sobrevivência porque começa o corre-corre, né? Eles começam a preparação com duração de um mês e todo mundo vai comprar os presentes de Natal, as listas de itens de decoração e também de comidas que serão consumidas no Natal. Então, por causa disso, por causa dessa. É uma competição porque são muitas coisas a serem feitas. Na 5. What happens during the unofficial official start of the holiday season? What do people do on these days? Então vamos procurar aqui, escanear. Achamos, ó, the unofficial official start of the holiday season is December 7th. Então o que acontece nesse dia? É o dia das velhinhas, Dia de las Velitas, que é um feriado nacional na Colômbia, e nesse dia, em cada esquina você pode ver as pessoas vendendo algumas velas, um conjunto de velas, que você pode ver nas varandas das pessoas, nos peitoris e nas calçadas. Ok? É isso que as pessoas fazem. Depois, pessoal, ficou um pouco desorganizado aí no patch de vocês, mas vocês vão ter que ler o texto Christmas em Venezuela, que foi escrito por esse aluno Ronaldo dos Santos, que é brasileiro venezuelano, para responder as questões de 6 a 10. Então, novamente, aqui agora é um texto novo, é um país que é do lado do Brasil e da Colômbia, mas tem tradições diferentes. Então, novamente, façam aquela leitura do começo ao fim do texto, para ver o que vocês conseguem obter de informações. Explorem as imagens, vejam o que vocês conseguem ver, essas imagens vão auxiliar vocês. Nós vemos aqui pratos típicos, vemos itens de decoração, vemos questões culturais, então tudo isso vai ajudar vocês. Depois dessa primeira lida, se vocês puderem, façam uma segunda lida para ver se vocês obtêm mais informações que não conseguiram obter na primeira leitura. Se não, passem para as perguntas de compreensão do texto. A primeira pergunta, pessoal, como essas perguntas estão sendo feitas em inglês, vamos respondê-las em inglês. What are the Christmas traditions mentioned at the introduction of the text? Então aqui já até especificou em que lugar nós vamos encontrar a informação. Quer saber quais são as tradições de Natal que são mencionadas no começo do texto. Então, leiamos novamente o parágrafo para ver o que é dito aqui. Então, como a Venezuela é um país principalmente católico, que é a religião mais comum, então a maioria das religiões, das tradições de Natal estão baseadas no catolicismo. Como, por exemplo, montar a árvore de Natal em casa, em lugares públicos, as decorações e coisas desse tipo. E para honrar Jesus, eles fazem uma representação visual do nascimento dele com um tipo de maquete que eles chamam de pesebre. Então aqui vejam que a imagem auxiliou. Aqui vocês vendo, dá para ver que é um presépio, né? Que é parte de um presépio. Depois na questão 7. What about the Christmas tradition in your family? What are they? Write 4 sentences. Responda em inglês. Então aqui tem um modelo, pessoal, vocês vão falar sobre as tradições de Natal na sua família. Então, in my family we usually have... O que vocês fazem? Substituam, usem esse modelo, in my family we usually have, e depois o que vocês geralmente fazem, ok? Bom, na questão 8, what happens on December 24th and what do they eat? Então nós vamos passar os olhos pelo texto para localizar essa data, December 24th, porque a resposta provavelmente vai estar lá. Então aqui diz, né, que no dia 24 de dezembro eles se reúnem em família e comem um jantar chamado de Cena de Nochebuena, e que o prato principal inclui hallacas, que é uma comida de Natal venezuelana tradicional, ensalada de gallina, que seria salada de frango, provavelmente um salpicão,
Pernil, que também é como em português, né? Pork leg, que é perna de porco. Rice, arroz, e eles bebem ponche e crema. Deve ser um ponche, aquela bebida ponche de creme. Depois do Natal, então, eles se reúnem em família e comem isso. Se vocês quiserem completar a resposta de vocês, porque isso é algo que eles também fazem no dia 24 de dezembro, geralmente as pessoas passam tempo junto, né, com a família, conversando, compartilhando, e enquanto as crianças estão dormindo, da madrugada do dia 24 para o 25, eles esperam pelos presentes de Natal debaixo da árvore e depois vão abrir os presentes quando acordam na manhã seguinte, no dia 25 de dezembro. Questão 9. Which traditional food does the author speak about at the end? Então, como eu disse para vocês, as imagens ajudaram, auxiliaram. Nós temos a foto aqui, mas acho que fica difícil, né, de nós reconhecermos. Isso parece uma pamonha ou um pastel assado, uma massa mais mole. Aqui parece que é um pão com uva passa, um patê. Enfim, não sabemos identificar exatamente porque não é um prato que nós consumimos no Brasil, acredito, né? Talvez nas regiões mais próximas que fazem fronteira com a Venezuela seja comum, mas não acredito que seja de conhecimento de nós mineiros. Mas o autor aqui diz que I forgot, ele esqueceu do prato mais importante, que é um pão tradicional feito em casa e nas padarias. Ele é um pão tradicional venezuelano feito somente no Natal e é chamado de pan de jamón, que seria pão de presunto. Bom, e na questão 10, pessoal, which traditional food do you have in your house at Christmas? Aqui é uma oportunidade de vocês falarem sobre as tradições de Natal na casa de vocês, em inglês, claro, é uma forma de assimilar melhor o conteúdo que vocês estão aprendendo. Vocês já viram os modelos nos textos, como se diz isso, como se fala sobre as tradições de Natal em inglês, então basta vocês substituírem as informações do texto por informações pessoais, ok? Usem um dicionário, um tradutor para auxiliar vocês. Bom, essa semana são somente essas as atividades. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me procurem no Google Classroom, preferencialmente, ou então por redes sociais ou por e-mail. Thank you so much for watching. Until next time.